É importante que você, a partir de agora, em nome de Jesus, aquieta a tua alma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra para deixar aqui para vocês, além dessa breve ministração. Eu tenho aqui uma palavra de Deus na Epístola de Colossenses, capítulo 3, no versículo 8. E hoje nós vamos falar sobre mais uma coisa que precisamos nos despojar se desejamos viver uma vida santa, se desejamos viver uma vida que agrada verdadeiramente a Deus. Se você deseja viver bem com a sua família, se você deseja viver bem no seu meio social, então eu quero partilhar aqui mais um elemento que nós precisamos nos despojar. Amém? Colossenses 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Em nome de Jesus, nós estaremos então agora fazendo uma oração, e eu gostaria que você colocasse a mão em teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Pai, Senhor, continua no controle de todas as coisas. Continua, Senhor, sendo aquele que dirige e governa nossas vidas. E nesta noite, fala a cada alma, ministra em cada coração a tua palavra, o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, lembrando que estamos ministrando uma série, estamos partilhando uma série de mensagens que buscam orientar aqueles e aquelas que já ressuscitaram com Cristo e que desejam fazer e viver a vontade de Deus. E hoje nós estamos aqui para falar sobre que devemos nos despojar-nos da maledicência. A maledicência, ela é um mal na vida cristã, né? E Paulo está orientando a igreja nessa carta que eles se despojassem de ira, indignação, maldade, e agora chegou a vez da maledicência. A maledicência, ela corrompe os bons costumes. A maledicência, ela corrompe o relacionamento, seja de conjugal, né? Seja social. A maledicência, quando ela entra, ela destrói. A palavra maledicência aqui significa falar contra alguém. Alguém maledicente é alguém que fala contra outra pessoa. É alguém que fala contra alguém de tal forma que prejudique ou ataque a reputação de tal pessoa, desse outro alguém. Então, uma pessoa maledicente é uma pessoa que prejudica, que ataca a reputação de outra pessoa. Maldizer é caluniar. Maldizer é difamar. Maldizer é insultar. Um dos termos que a Bíblia chama o diabo é diabolos, no grego, diabolos, que significa o maldizente, o caluniador, mas também, eu já disse isso em outras lives, o fofoqueiro. Diabolos, no grego, significa então, para a nossa fixação, o maldizente, o difamador, o fofoqueiro. Então, o maldizente, o maledicente, ela é alguém
que está exercendo uma característica maligna, diabólica. Dentro da comunidade de Colossenses, Paulo está combatendo isso, nessa comunidade. Veja, Paulo não fundou a igreja na cidade de Colossos. Não foi ele que fundou aquela comunidade. Provavelmente, quem fundou aquela comunidade foi um discípulo chamado Epáfras. Porém, Epáfras pediu conselhos a Paulo, orientou-se com Paulo. E Paulo então começa a combater naquela comunidade que ele não tinha criado, que ele não tinha gerado, mas que ele passou a amar em espírito e em verdade. Paulo amava aquela comunidade, o apóstolo amava. E ele então começa a orientar aquela comunidade e a combater no meio dela aquilo que poderia matá-la, enfraquecer aquela comunidade. E a maledicência precisava ser combatida. Muitos relacionamentos cristãos, muitos relacionamentos conjugais têm sido destruídos. Muitos relacionamentos familiares têm sido destruídos por causa de pessoas maledicentes. Aprofundando esse texto, eu gostaria que você abrisse comigo, se você estiver com a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 26. No livro de Provérbios, no capítulo 26, Salomão nos traz algo acerca da maledicência. Provérbios capítulo 26, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Novamente, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Veja, quando não há maldizente, a contenda ela pode até surgir. Um problema pode surgir. Mas quando o problema surge e tem pessoas que gostam de atacar a índole de outras pessoas, essa contenda vai durar muito mais. Quando não tem lenha, o fogo apaga. Quando não tem maldizente, cessa a contenda. A contenda, as brigas, as rixas, são um mal social. Infelizmente, enquanto houver ser humano nessa terra, infelizmente, vai haver contenda. E contendas muitas vezes acontecem por ideias diferentes, por pessoas que pensam de um jeito e querem impor o seu jeito de pensar, querem impor as suas ideias. Então sempre haverá contenda. Porém, há algo que pode fazer com que essa contenda dure muito pouco, que é o quê? A falta de pessoas maldizentes. Se sempre tiver alguém para jogar a lenha no fogo, né? O maldizente, ele então é aquela pessoa que joga a lenha no fogo, né? Que entra no meio e começa a falar, não sabe a hora de falar, e aí quando fala, o problema aumenta. Eu não sei, não vou me calar, porque eu aprendi que é melhor eu dizer tudo que penso na hora que penso, porque assim eu vou ser mais livre. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o texto bíblico está dizendo que quando não tem maldizente, a contenda acaba. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que está me ouvindo, de repente você que está aí vivendo um momento de contenda, de estresse familiar, social, em nome de Jesus. Não seja uma pessoa maldizente. Confie no Senhor. Espere no Senhor. É melhor. Isso vai passar. Mas enquanto se jogar lenha, o fogo vai queimar. Então, em nome de Jesus, faz uma aliança com teus lábios,
entrega na mão do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 21 diz assim, de Provérbios 26, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Meu Deus, deixa eu fazer aqui uma alusão a esse versículo aqui. As palavras do maldizente são comida fina. Meu irmão, tem muito homem pacificador, tem muita mulher pacificadora, que quando abre sua boca, as pessoas não gostam. Mas um maldizente, como que as pessoas gostam de um maldizente? E a palavra diz assim, que a palavra do maldizente desce para o mais interior do ventre. As pessoas têm mais facilidade para ouvir pessoas maldizentes, maledicentes, caluniadoras, do que ouvir palavras de pessoas que conciliam, que ensinam o bom caminho. Essa é a sociedade que vivemos. Porém, nós temos a oportunidade de termos a orientação de Deus para a nossa vida. Não deixe na sua vida isso acontecer. Não dê mais crédito a maldizentes do que a pessoas que estão te iniciando ou te ensinando o caminho do Senhor. O caminho reto, o caminho que se deve andar. Nós vivemos numa geração de maldizentes. Pelas internets, nas mensagens, né, nas redes sociais, no convívio. E aquela pessoa sábia, muitas vezes a gente não quer ouvir. E quando essa pessoa está falando com a gente não deixa entrar. Mas a palavra do maldizente, ela vai até o mais profundo do interior. Nessa noite, em nome de Jesus, que essas orientações possam fortalecer a tua vida. Que essas orientações possam mostrar para a igreja do Senhor, para nós, aquilo que devemos ouvir e aquilo que devemos rejeitar na nossa vida. Paulo está dizendo para aquela comunidade, despojai-vos da maledicência. Despojai-vos da calúnia. Despojai-vos, se afastem disso. Não sejamos nós pessoas maledicentes, mas também tomem cuidado com pessoas maledicentes, com pessoas que não têm limites, não sabem a hora de parar, que não sabem respeitar, que querem impor a tudo quanto é jeito a sua maneira de pensar, a sua forma de viver. Cuidado, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos nos mover debaixo da voz do Senhor e não debaixo da voz de pessoas maledicentes. Não acredite em tudo que um maledicente diz. Em nome de Jesus. Mas muitas pessoas estão deixando entrar no seu ventre como se fosse verdade aquilo que eles dizem. E quando a voz profética de Deus vem, a igreja rejeita, o povo rejeita. Na igreja de Colossos, a maledicência precisava ser rejeitada. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero te incentivar, se despoje de toda maledicência. Em nome de Jesus. Se é um costume seu falar mal das pessoas, falar mal de lideranças, falar mal de pessoas da igreja, falar mal de pessoas da sua família, pare com isso. Se despoje disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E então, para a gente encerrar aqui, o que é melhor a gente procurar então? O que é melhor a gente ter na nossa vida? Já que a maledicência é algo ruim, é algo que precisamos nos livrar.
Então o que é melhor? O que a gente precisa então colocar no lugar da maledicência? Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 4, 13. Quando caluniados, procuramos conciliação. Procure conciliar. Ah, pastor, mas isso já é algo de anos. Eu quero dizer para você, resolva isso. Resolva essa contenda, resolva esse problema. Resolva essa rixa. Resolva essa contenda de maneira certa. Sem maledicência. Ah, eu agi assim porque tal pessoa agiu assim, já colocou outra pessoa no meio. Resolve o seu problema. Resolva essa situação, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Concilia. Não devolve na mesma moeda. Concilia. Em nome de Jesus. Quando caluniado, procure conciliar as coisas. Há um temor no meu coração, nesses dias que estamos vivendo de pandemia. Tudo isso que está acontecendo no nosso meio. E há uma preocupação no meu coração. E a minha preocupação é, será que estamos verdadeiramente aprendendo aquilo que precisávamos aprender? Será que isso tudo que estamos vivendo hoje, de fato, seremos pessoas melhores? Ou quando retornarmos à vida comum, seremos os mesmos? As mesmas coisas vão continuar a nos ferir, os mesmos pecados vamos continuar a carregá-los, as mesmas manias vamos continuar a ter, ou nós iremos verdadeiramente sair de tudo isso melhores? Eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos sair melhores. Mas eu quero dizer para você uma coisa, não fique deixando para amanhã para acertar. Que essa palavra nessa noite para a tua vida, que busca gerar santidade de Deus, que busca gerar a presença de Deus, busca nessa noite se despojar de toda maledicência. Não deixa, ainda tem tempo para resolver. Não tem, irmãos, irmãs, não temos. O tempo é agora, é hoje, em nome de Jesus. Busque conciliar. O que mais buscar, pastor? E aqui eu quero encerrar. Aqui eu quero fechar. Mateus capítulo 5. Se eu preciso me despojar da maledicência, o que eu coloco no lugar? Primeiro, procurar conciliar. E agora, Mateus 5. Mateus 5, versículo 43. Mateus 5, 43. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 5, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? E quem é o inimigo aqui? O inimigo é aquele que é maledicente contra a tua vida. O inimigo aqui é aquele que está falando mal de você, que está te confrontando, que está te desafiando, te instigando, te provocando, mas você não é maledicente. E você não vai responder a essa pessoa com a mesma moeda. Nós não vamos fazer isso com a mesma moeda. Então quem é o inimigo? O inimigo aqui é essa pessoa que fala de você, que não gosta de você, mas que não te tira da boca dela. Jesus está dizendo assim aos seus discípulos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em vez de ser maledicente, ore. Seja uma pessoa que ora e que ama aqueles que te caluniam. Aqueles que dizem de você e não vai dar certo. Olha que perigo. E é muito fraco. Olha, não tem condição nenhuma. Sabe o que você deve fazer por essas pessoas que pensam assim de você? Jesus está nos ensinando que devemos amar essas pessoas e devemos orar por elas. Mas devemos orar não para Deus matar elas.
Não devemos orar para Deus punir elas, mas devemos orar para que Deus possa dar a essas pessoas uma experiência verdadeira. Uma experiência verdadeira com Deus. Devemos entregar essas pessoas na mão de Deus. Um maledicente é alguém que precisa ser entregue na mão de Deus. Mas ele não é alguém que você deva ficar dando ouvido. Você consegue perceber a diferença? É alguém que você ora, é alguém que você ama, que você entrega na mão de Jesus, mas é alguém que você não deve dar muito ouvido. Porque essa pessoa vive pecando. O mal está dentro dela. Ela precisa ter um encontro com Deus. Ela precisa do Senhor. Agora, o que não pode acontecer? Nós sermos maledicentes. E nessa noite, eu gostaria que aí na sua casa, onde você está agora, que você fizesse uma sondagem no seu coração. Você tem o costume de falar mal dos outros? Você tem o costume de falar mal do teu esposo para uma amiga sua? Você tem o costume de falar mal da tua esposa para os seus amigos? Você tem o costume de falar mal dos seus pais, dos seus filhos, dos seus parentes para os outros? Você tem costume de falar mal de pessoas que pensam que são amigas suas e por trás você fala mal delas? Você tem feito isso, meu irmão e minha irmã? Nessa noite, aproveite essa oportunidade e se despoja de todo esse mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por fim, eu aprendo aqui com Jesus, no versículo 48 de Mateus 5, que diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Perfeição aqui indica amadurecimento. Sede vós maduros. A palavra no grego para perfeição indica ser maduro. Uma pessoa perfeita é uma pessoa madura. Não é uma pessoa que não peca. Não é ser perfeito aqui no original, na raiz do texto bíblico, não quer dizer ser alguém que não tem pecados, que não comete pecado. Não é isso. Ser perfeito aqui significa ser uma pessoa madura. Significa ser uma pessoa que não é escrava do pecado. Significa ser uma pessoa que não é menino em sua fé, que tudo lhe ofende, lhe machuca, né? Ser maduro é melhor do que ser maledicente. Você pode repetir isso comigo? Aí onde você está? Ser maduro é melhor do que ser maledicente. Amém, irmãos e irmãs? Eu quero orar nessa noite. Quero orar por nós, em nome de Jesus, para que na nossa boca palavras sejam palavras de louvor, de adoração. Que as palavras dos nossos lábios glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. E não amaldiçoem aqueles a quem Deus quer salvar. Muitas vezes na minha vida, e eu sei que também na sua vida, nós acabamos por amaldiçoar aqueles a quem Cristo deu o seu próprio sangue. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós nesses dias: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Amém?